Olá, bom dia. Bom dia a todos. Agradecemos a vocês aí por abrir os seus lares, né, as suas casas, para podermos entrar trazendo uma palavra de edificação, né? O Casas Dignas, ele tem por propósito edificar famílias, abençoar famílias ao redor da terra. Isso foi o que Deus colocou em nossos corações, e por isso nós estaremos sempre aqui com live, com postagens, né? Não só aqui, mas no YouTube também, fortalecendo as famílias, né? Trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Eu quero abrir esse momento compartilhando assim o Salmo 118. Não vou ler o Salmo todo, mas o interessante é que o Salmo 118 ele começa dizendo o seguinte: dê graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Em algumas versões diz: a sua misericórdia dura para sempre. No final, o último versículo do Salmo, ele diz a mesma coisa, né? Ele diz a mesma coisa: dê graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, ou o seu amor. E a misericórdia do Senhor, né? Cada dia que nós temos a oportunidade de viver. No meio do Salmo, né, já quase no final, ele diz assim, no versículo 24: este é o dia em que o Senhor agiu, ou este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Então nós nos alegramos nesse dia que o Senhor fez, né? O dia de hoje, com essa oportunidade de poder compartilhar da sua palavra, da sua bondade, da sua misericórdia. Por isso nós estamos aqui para abençoar a sua casa e a sua vida. É isso aí. E a gente lembra que o tema hoje é para famílias. E a gente sabe que existem vários contextos familiares, né? Tem mulheres que lideram as suas famílias por situações adversas, porque houve divórcio, viuvez. Tem pessoas mais velhas, mas o tema hoje, o que a gente vai falar é para a edificação da casa, da família. Então, não vamos especificar com relação a casamento, mas está já na nossa pauta, com esse casal, inclusive, de um momento para casais. Então, em breve a gente vai falar sobre isso. A gente podia ler o texto de Mateus, né? Isso, Mateus, a base de hoje, né, do que vamos conversar, o bate-papo de hoje. A base dele é Mateus 7, 24, e diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E o tema de hoje é a prática vale mais, né? Nós iremos bater um papo com os nossos amigos Zaf e Miriam Assis. Acho que podemos chamá-los, né? Eu acredito que sim. Vamos convidar a Zaf e Miriam. Vamos ver se Zaf já entrou aqui. Eu acredito que vocês vão gostar muito desse papo. Eles são nossos amigos há muito tempo. A gente tem uma longa amizade e as nossas conversas sempre são muito abençoadoras, né? Para nós, para eles, acredito também. E agora a gente vai ter a oportunidade de conversar aberto ao público. Quem já conhece Zaf, Miriam, esse casal que eu vi, alguém compartilhou a live e falou que eles são um casal terapêutico. E isso é verdade mesmo. Eles são um casal que acolhe, que ajuda, que abraça. Na casa deles a gente se sente em casa, né? Deixa eles entrarem aqui. Vamos lá. Bom dia para o pessoal que está dando bom dia para a gente. Bom dia. Sheila e Alexandre. Bom dia, maninha. Essa família também que nos abençoa. Shell entrou aí. Enfim, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa casa. Nosso propósito assim como Deus tem nos levado a edificar a nossa casa, a nossa família, ajudar outras famílias que também desejam edificar a casa sobre a rocha. Então nós estamos aqui para dar as mãos, para ajudar nessa empreitada, né, que Deus tem nos levantado. A todos nós que têm ouvido Ele bater na porta e que abrirão a sua porta
para que ele seja junto, para que ele organize, ordene esse lar, né? Para que seja lares faróis que o abençoa, ou que traz ele, né, para a terra e abençoa outros. Isso. Eliasaf, onde está você? Não entrou ainda. Deixa eu ver aqui no zap se ele tá. Bom dia, bom dia. Regi Cleide. Zaf, cadê você? Um abraço para vocês aí. É isso aí, a Andresa tá lembrando aí, ó, que só vai ter sorteio se chegarmos a 200 pessoas então, na live. Então, convida seus amigos aí, irmãos. Vai aí no aviãozinho. Cadê Eliasaf? Clica de novo ali para ver. Ele tá online, 17 minutos. Pronto, pede para ele entrar aí pra gente... Ele não tá online. Agora. Deixa eu ver se Zaf teve algum problema lá. Pra ele entrar aí. Mas bom, a turma tá chegando aí. Aí precisa entrar. Aí. Não, mas ele... Aí precisa entrar. Tá, vamos aguardar, tô falando com ele aqui no zap. Pede pra ele entrar aí. Pra ver o que é. O que está acontecendo. Vocês estão, enquanto isso, vocês estão ouvindo bem? Tá tudo certinho por aí? Gente, uma coisa importante também, dê sempre o seu feedback lá no canal, né? Lá no Casas Dignas, falando, né, do que temos, as postagens, a palavra que temos colocado, se tem lhe abençoado, isso é importante para nós. Ó, Zaf deu um oi aí. Agora sim. Vamos lá. Aí, ele aí, primeiro. Isso. Esse casal amado. Casal, que amamos tanto. E aí, agora... eu já estava aqui, ó, coração a mil. Bom dia, casal. Eu estava esperando vocês enviarem a passagem para a gente ir aí para a feira. Se eu soubesse que era... Eu entendi errado, então. A mãe fica toda confusa, que a gente fica se arrumando. Ela, mas vocês vão sair? Vocês vão sair? A avó está no grupo de risco. Aí lá vê a gente se arrumando, ela pensa, peraí, esse negócio de pandemia eles inventaram para me segurar em casa. Não, mãe, a gente vai fazer aqui. Mas essa correria, ela não entende, ela fica perdidinha. Um bom dia para vocês, desculpem o embananamento aqui. Eu sou geração X e o mundo amanheceu de um dia para o outro, geração Z. É verdade. E aí a gente vai adentrando nesse mundo, né? É no nome de Jesus. Muito bom, muito bom vê-los. E muito bom ter vocês participando do canal aqui, viu? Realmente. Alegria nossa, conversar com vocês é sempre bom. Saber que a gente está entre os irmãos queridos, muitos deles aí em Feira, no estado da Bahia, em outras regiões também, nossos amigos e irmãos de São Paulo estão acessando a live, né? A gente sente muita saudade desse povo todo, né? E também eu tenho muita saudade de todo mundo aí na Bahia. Não vou conseguir ficar digitando. A Miriam está lendo as mensagens. Alguém vai ter que desligar isso, senão ela vai ficar dando tchau. Eu vi o André. Então, gente, estou com todo mundo. Beijos, beijos. Axé. Não vai dar. Não pode, só faz assim. É muita emoção. Axé, Natália, da Paula, né? Mas a galera... Eu falei. Eu acho que... Ó, Manaus aí presente. André, um abraço, André. Eu acho que a maioria que está entrando aí já conhece vocês, já tem bastante carinho. Mas mesmo assim, se tiver alguém que não conheça, acredito que tem também, né? Apresenta aí vocês. Quem são Eliasaf e Miriam? Quem são Zaf e Miriam? Então, bom, esse ela momento é a Miriam. Qual dos dois aí que eu não consegui entender? Eu sou Eliasaf, casado com a Miriam.
nós vamos completar 30 anos de casados? 28, meu bem. 28 anos de casados, agora em setembro. Eu sempre lembro, né, amor? Né? A data se lembra. E nós moramos aqui em São Paulo, em Jundiaí, uma cidade que fica no interior de São Paulo, mais ou menos 1 hora da cidade de São Paulo. Nós somos cristãos. Eu visitava a Bahia para pregar acompanhando o Haroldo, quando o Gleima era adolescente. Eu não sei se eu fico feliz com essas contas que eu estou fazendo na mente agora. Eu nem tinha nascido ainda, né? Não, que isso. Eu tive a alegria de poder acompanhar o enlace desses dois, quando eles se conheceram, foram definindo a aliança deles. Eu casei com a Miriam depois de uma paixão avassaladora que ela teve por mim por 5 anos. Foi o contrário, né, bem? Mas eu também era apaixonada. Foi na adolescência que me apaixonei por ela, e aí vocês sabem a história, porque eu contava isso para muitos de vocês quando vocês eram adolescentes, a importância de esperar, aguardar o melhor momento, né? Aí nós nos casamos em 92, temos 3 filhos, todos eles jovens adultos. Vocês conhecem, alguns de vocês que estão nos assistindo, a maioria deles. Então, 2 moram conosco, a nossa filha mais velha está casada, a Dorothy. E os nossos filhos estão escondidos aí. Um deles está ajudando a vovó a assistir o culto online. Até a vovó está ficando geração Online. Z. Nós trabalhamos com casais desde 95. Mas a história de como a gente foi trabalhar com casais é engraçada, porque nós tivemos um início de casamento. Não foi muito difícil, porque a gente sempre se amou muito, nunca pensou em separar. Mas foi uma adaptação difícil, porque a Miriam nasceu numa família boa, correta. Eu nem sei se a palavra família se aplica ao meu caso, não é? Então eu me converti, amava e amo muito Jesus, mas aí eu precisava ser educado sobre as questões da família, como me comportar, como valorizar a família. E foi no corpo de Cristo que eu aprendi tudo isso. Você ficou feliz, né, de eu ter esse aprendizado, né? Sim, graças a Deus. A Miriam poderia, quando quisesse, recorrer. Ela poderia estar contrariada com algo, e a gente tinha essa já é a primeira prática, tá, gente? A gente permitia que... Eu falava, se você estiver muito contrariada com algo que eu falo, você pode procurar alguém do corpo de Cristo e a gente vai até lá e eu me submeto. E ela fez isso muitas vezes. Não foram muitas. Na minha ótica, foram. Então, a Miriam tinha essa possibilidade que tem aquelas pessoas que vivem entre amigos, não propriamente entre uma denominação, né? De poder, quando está entre amigos, amigos mais velhos, sábios, anciãos, como o Novo Testamento chama, né? Poder recorrer em algo do casamento. Era o que acontecia. Então, o nosso casamento é uma história de amor que foi muito protegida por essa rede de apoio que são os irmãos, né? Eu não sei se eu me apresentei como devia, não sei se vocês querem saber outra coisa. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. O canal chama-se Casas Dignas, né? Então, no entendimento de vocês, gostaria de ouvir assim, o que são casas dignas para vocês? A gente, inclusive, eu e a Miriam, conversamos sobre isso, discutimos, refletindo sobre o título do canal de vocês, né? Nós não conseguimos esconder o nosso entusiasmo de ver vocês com esse canal. Nós amamos muito vocês são nossos amigos de longa data, né? E quando eu vi o Casas Dignas, a minha primeira impressão, além do significado de Casas Dignas bíblico, que eu vou tentar interpretar aqui, mas foi que vocês estavam ampliando esse espaço de acolhimento que já é a casa de vocês. E a nossa interpretação, com base no que Jesus disse e orientou os apóstolos, se me lembro bem lá em Mateus, não é? Ele disse, quando vocês chegarem numa cidade, procurem uma casa digna, e se ela receber vocês, né, vocês vão dar a paz a ela, a paz vai ficar lá. Nós sempre fizemos uma leitura de que casa digna não é a casa perfeita, não é a casa
Você falou que totalmente religiosa. Eu falei isso, amor? eu ia falar isso. Você também concorda? Muito. Mas tem Então, outra coisa. foi ela que teve essa interpretação, né? Essa pressão, a gente tem que tomar cuidado, né, com esse tipo de pressão de ser perfeito, né? Isso para os líderes e para todos, né? A gente vai se colocando aí no corpo de Cristo e vai acolhendo pessoas, e é muito importante que nós tenhamos isso para nós e também transmitirmos, olha, eu tenho defeito, eu não sou perfeita, e para os nossos filhos, né? Para a geração nova aí que está chegando, a ideia assim, nossa, eu não posso pecar porque minha casa, eu estou ouvindo lá que é digna, ou eu não posso. E de fato, o pecado não é lícito e não é bom, mas ele é da nossa natureza, nós vamos errar, nós vamos pecar e os nossos filhos também. Então, assim, aquela pressão forte de ser perfeito, eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? A casa digna não é uma família perfeita, é uma família gente. A gente já pensou nisso porque a palavra casa digna já pode ser interpretada muito como uma questão de mérito, né? Pelo menos nós interpretamos assim, porque quando você vai acolher alguém, né, bem? A primeira preocupação é como a pessoa vai ficar aqui em casa. Ainda mais a gente que vive em obra há 28 anos, né? Sempre tem alguma coisa na casa para terminar, tanto na obra física como na construção do nosso relacionamento conosco e entre os filhos. Eu imagino que a pessoa que abrisse a porta para os apóstolos, ela ia pensar assim, meu Deus, como é que vai ser? Esse cara vai ver tudo. Ele vai ficar morando aqui em casa, vai conviver com a gente, e naquele ambiente, principalmente farisaico, de muito julgamento, de uma religião muito engessada, a crítica, você vê isso no Novo Testamento, era muito forte, né? Eu acho, então, de uma extrema humildade, uma extrema abertura de coração, expor-se, né? Quando você acolhe alguém na sua casa, qualquer que seja a pessoa. Nós tivemos essas experiências em vários momentos. Sim. E a gente sempre acolheu porque, às vezes, não tinha outra opção. E a gente acolheu, inclusive, quando não tinha mais jeito. Pensava assim, a gente nem tem estrutura para acolher, até para morar junto essa pessoa aqui, mas ela não tem para onde ir. Não era nosso mérito, de jeito nenhum, né? Era o mérito da pessoa. Como diz um amigo meu, você tem que pensar bem quando você fecha o portão para alguém, até quando a pessoa é meio doidinha, que é o título do nosso próprio livro, né? A doidinha e o chato a bordo de uma Kombi. Eu vou diminuir esse título, né, bem? Vai ficar só Kombi. Quem entra em Kombi ou é doido ou é chato. E quando a gente recebia alguém mesmo doidinho, né? Isso é uma pessoa que estava vulnerável, sofrendo num momento de restauração da parte de Deus, né? Às vezes em questões muito, muito graves, né? A gente sempre se preocupava quando recebia a pessoa, pensando assim, ela vai ver tudo na nossa casa, vai ver os momentos em que a Miriam discorda de mim. Vejam vocês como isso pode acontecer. Pois é, acontece. Pois é. Então, a casa digna, em minha opinião, e da Miriam, é a casa que acolhe. É a casa que recebe sem preocupar com o cenário. Talvez vocês tenham visto aí, nesse tempo de lives, Simar, como estão vendendo fundo para a pessoa poder gravar a live com o fundo livro falso. Aquelas estantes, livro. Esse nosso armário aqui é de verdade. Ele é real. Velho. E é porque é velho mesmo. Não vou abrir, que aí já é demais. A gente procura um cantinho, eu lavo a louça, porque a gente está com o celular aqui em cima da pia, na caixa de chá, que eu dei um jeito de colar o infeliz aqui. Estamos acolhendo vocês e Jesus estaria, né? Agora, eu conversei com o Simar, conversávamos sobre as redes digitais, a Glema estava junto, né? Você chegou a passar lá? Sim. E a gente fez esse comentário, como a gente tem que dar aquele passo, dar aquela ousadia, né? Para abrir nossa casa, mesmo quando é para o mundo digital. Talvez até mais ainda. Porque é como se estivéssemos fazendo uma reunião caseira em casa agora, com todas as pessoas que estão chegando na live, né? É verdade. Estamos abrindo as nossas casas para essas pessoas, né? Sem medo,
ser verdadeiro, né? Isso. Ser você mesmo, de verdade. ser real, de ser gente, sem medo. Isso porque dá medo. E assim, enquanto nós temos filhos e crianças, eu acho as crianças mais fáceis, porque agora eu já estou com jovens adultos e adolescentes, né? Eu acho que quase jovens adultos, o mais novo está com 17 anos. Então, quando criança é um pouco mais fácil, você corrige, você fala baixo, fala alto. Mas quando são adolescentes, o negócio complica. Complica. E, e tem medo de ser verdadeiro, né? Nós passamos várias vezes experiências, né, de corrigir o adolescente com o irmão junto, e é super complicado porque o adolescente é adolescente, ou de não corrigir, deixar ele ser ele ali, você ficar quieto para não dar uma situação difícil. Então, assim, é sem medo mesmo de ser verdadeiro, isso é forte. É isso mesmo que a gente pensa. Na verdade, nós temos conexão, né? Nós quatro, o papo sempre é bom e flui. Mas é justamente isso que a gente pensa, né? Dá esse friozinho na barriga. Mas quando sentimos essa direção do fluxo do Espírito, né? De abrir, alargar essas portas da nossa casa, que a gente tem entendido que deve estar aberta. Temos procurado agir assim e aprendemos com vocês, né? Ser uma casa que acolhe, uma casa que recebe, enfim. Então, quando a gente pensou em estender isso para as redes sociais, dá esse medo, né? Esse frisson mesmo. E aí, eu falo o quê? Eu mostro o quê? Uma câmera me mostrando para o mundo, mas o nosso desejo, como o Simac colocou na primeira postagem, redirecionando o caminho do nosso Instagram, desse Instagram, né? É que a gente consiga ser o mais transparente possível, porque, na verdade, não existe uma perfeição, né? A gente anda no caminho que é Cristo e vai se tornando perfeito. Isso. Que esse é o nosso chamado, né? O chamado que Deus faz para a gente, que fez para Abraão e que disse também a Abraão que a partir disso, a partir dessa caminhada dele com o Senhor, ele iria abençoar todas as outras famílias da terra. Então, o nosso desejo foi, de fato, de contribuir. Entendemos que Deus está agindo nesse tempo, de que a sensação que veio ao meu coração, a impressão é de que aquele movimento do Vale dos Ossos Secos já iniciou, né? E também do tempo de Elias, quando ele fala, né, que Elias viria para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, né, do marido à sua esposa. Então, é esse o nosso objetivo aqui, de poder ajudar outros que estão sentindo essa mesma impressão e dizer que vocês não estão sozinhos, e dizer que o quintal que nunca para de crescer grama, porque é o nosso caso aqui, e o jardim que a gente não consegue manter totalmente arrumado, é trabalho diário, né? A gente tem aqui uma sala que é de brinquedos da nossa caçula e todos os dias a gente fala, né? É a ladainha daqui. Vamos arrumar essa sala, tem muito brinquedo, tá espalhado. Vou pegar todos esses brinquedos e doar. No lixo, vou doar. Mas a ideia da casa digna é uma casa que sabe, que reconhece as suas limitações, o seu lixo, que entende que tem que limpar todos os dias, que entende que essa construção é diária, né? E aí a gente entra nesse papo da prática. A gente leu, não sei se vocês já estavam na live, mas a gente leu o Mateus 7, 24, porque é justamente o que vamos falar aqui, né? Jesus compara aquele que pratica suas palavras ao homem que edificou sua casa sobre a rocha. Então, há os dois tópicos que nós queremos, a edificação da casa e a prática. Então, para vocês, qual é essa relação de prática e edificação? Você citou bem, Gleima, quando Jesus fala sobre como a prática ela é mais importante do que ouvir e acumular conhecimento.
Porque o que eu e a Miriam notamos, e que muitas pessoas honestas no Evangelho notam, quando eu falo honesto aqui, é a honestidade para assumir o estado real, né, do que a gente vê, não propriamente Sim. da igreja, não é uma crítica que a igreja é o corpo de Cristo, né? Mas a religiosidade, ela, principalmente em nossa época, eu digo nossa época, o mundo moderno ou pós-moderno, ela é o acúmulo do saber, da teoria. Porque no mundo de hoje, nós vivemos uma sociedade tecnocrata, uma sociedade onde reinam os peritos, os especialistas. A gente contrata especialista, não no nosso caso, né? Que a gente não tem dinheiro, mas quem tem dinheiro contrata especialista para arrumar a gaveta dele, né? O personal organizer, né? Acertei a pronúncia, professor? Então você tem um império de personagens. O personal significa um especialista que vai ter que ensinar a pessoa a fazer uma coisa que é fazer compra, personal shopper, acertei? Você tem os personagens que ensinam as pessoas a se vestir. São coisas básicas da vida que a gente está abrindo mão de decidir cedendo aos peritos. Na religião também. Na religião vão surgindo os peritos, as pessoas que podem falar com aquele caráter que lembra muito os escribas e fariseus no tempo de Cristo. Aí quando você considera que Cristo era um rabi informal, vindo de uma aldeia do interior, você vê qual era o choque da religião instituída com ele, né? A prática, ela difere porque Jesus está dizendo ali, quando ouve e pratica, não interessa acumular um conhecimento, né? Não interessa você saber muito. Não que essas coisas não sejam importantes, porque quem ama a Deus, ele vai ler a Bíblia como se ele estivesse estudando uma carta de amor, um testamento, que é o nome que a gente dá aos dois compêndios temporais da Bíblia. Testamento quer dizer algo que diz respeito à herança que eu recebi de Deus, mas não é uma constituição no sentido frio aqui da letra, um conjunto de regras que independeria de um relacionamento, né? Para aplicar na vida diária, né? Então eu e a Miriam achamos que a prática, ela vale mais, como a gente intitulou essa live, né? Primeiro porque a gente viu isso no dia a dia, e com um exemplo mais rudimentar, quando a gente tentou combater o sedentarismo. Depois que nossa filha Laura nasceu, principalmente, em 99, ela nasceu, passou por uma cirurgia cardíaca, a Miriam começou uma reforma na casa para a saúde. Levou muitos meses. Ela retirou as linguiças que eu comprava temperadas, os embutidos. Ela fazia a gente... O amor durou anos. Até hoje. Mas retirou. É um processo de anos. Não, mas eu não como mais linguiça. Fala pra eles. Não, linguiça foi... Acabou. Essa aí exorcizou da minha vida. Se você, irmã, aí está vivendo um casamento infeliz, tem duas opções. Ou o rapaz mudar, porque está ouvindo essa mensagem agora. É a melhor opção? É a melhor. Mas tem outra. Você pode dar linguiça para ele todo dia. Frita a linguiça e dá. Ele é bobo, ele vai comer. 1 ano e meio você fica viúva, filha. Aí você é nova, bonita, casa de novo. Misericórdia. Fala para ele que você recebeu essa instrução. Vê se ele não vai mudar. Porque a Deus já falou, tem coisa que a gente tem que resolver no conselho, outras é na ameaça. Sai o Piaget, entra o Pinochet. Você avisa para a criança a vida toda, tira esse brinquedo daí. Tira o brinquedo dela, nunca tira o brinquedo. Um dia você pega o brinquedo e joga o brinquedo lá em Nárnia. Você vai chorar, vai traumatizar, depois resolve, tem cura interior para isso. Mas você começa a invadir o campo da prática, da ação. Quando nós, então, fomos mudando a nossa vida, a gente viu que para caminhar, por exemplo, a Miriam sempre foi adepta da atividade física, sempre gostou. Mas fiquei 10 anos de sedentarismo. Mas contra a vontade dela, não era o perfil da natureza dela. Criança pequena, mas não é desculpa. Eu já nasci no Morro do Rio, era ensinado a não sair de casa. Se você ficar dentro de casa, a bala tem que passar pela parede, sem rebocar do morro, para te matar. Lá na rua vai te matar a qualquer momento. Naquela época já era assim. Então eu sempre fui alguém mais indoor, né? Para ficar dentro da casa. E quando a gente começou a romper com esse nosso sedentarismo, a gente já viu essa semente aqui, que era necessário preparar. A gente separava a roupa, separava a bermuda,
separava a camiseta, o tênis, e foi num momento justamente de muita aflição que passávamos, onde a gente precisava muito ser visitado por Deus, não propriamente em nosso relacionamento, que estava ótimo, mas pelas agruras, problemas financeiros, problemas jurídicos, muitas dificuldades, dificuldades impensáveis. A gente começava a orar, se deprimia. Aí decidimos sair de casa para caminhar, em um bairro muito ruim, mas saí de casa e enquanto caminhávamos, eu com uma vergonha de usar aquela bermuda, aquelas pernas brancas de fora, saía andando pelo bairro, medo do pessoal me ver com roupa esportiva, porque eu trabalhava sempre meio social, né? Mas a gente de mãos dadas ali, a gente caminhou 1 ano de mãos dadas, foi um voto que fizemos, nós conversávamos, orávamos. Então a gente entendeu que tem que ter um rompimento da teoria para a prática. Você pode ler sobre caminhar sua vida inteira, saber que é bom, e pior, concordar que é bom e não fazer nada, como você pode conhecer toda a sabedoria bíblica e se perder, inclusive, naqueles detalhes intrincados, naquelas filigranas teológicas. Essa eu até escrevi para poder falar aqui bem. E você pode esquecer que a prática é uma coisa muito simples. Você tem que ler um texto bíblico e aquela primeira ideia que vem na sua mente, quando você lê, aquela essência, né, a substância do texto, daquele versículo, você já deve olhar e falar, que Deus me dê graça para praticar, sair e fazer. Então a nossa defesa, enquanto aconselhávamos os casais, era essa também. Porque quando lidamos com família, principalmente, as pessoas gostam de elogiar a família como princípio. Vivemos nesta época agora, né? Se um político falar família, aí ele parece que ele é uma pessoa que é da família, que ele realmente tem isso como princípio. Mas família não é mantra. Família é o dia a dia, com brinquedo na sala, com discussões, o idoso, né? Com o idoso que você precisa cuidar dele, e você nem sempre vai fazer isso de forma romântica. Não é legal levar o idoso para... Pega um idoso que precisa ir na caixa, outro lugar, dar a tal da prova de vida, quando ele não quer ir. Tenta pegar um idoso e enfiar ele num carro, num doblô, e ele não quero, vai chegar lá, como disse um amigo meu, levou o pai dele, o pai dele chegou lá e falou, ele está me roubando, ele está tirando o dinheiro que eu recebo da... Tudo coisa da... Então você ajudar a pessoa no dia a dia não carrega nada romântico. A gente entendeu que a prática não precisa ser elegante, né? Você pode praticar, mas não espera que você vai... É como caminhar, você está caminhando na rua, não é o seu momento mais elegante, a maneira como você acha que vai caminhar. Quando você compra a roupa esportiva é uma, né? Vai parecer que eu sou capa da revista Runners, né? A forma como a gente caminha no dia a dia é outra, porque você adentrando o mundo do real, você vai agir meio desengonçado, mas é isso que está valendo. Eu acho que Jesus explicou isso, eu separei esse texto, eu não vou ler aqui, é a parábola, Jesus gostava dessas histórias, sobre aqueles 2 filhos que o pai manda fazer um serviço, né? Aí tem um que diz assim, esse é o filho religioso. É a comparação que Cristo faz com aquele mundo faraisaico, dos fariseus de sua época, né? E o primeiro filho fala assim, eu vou fazer, mas não faz. O segundo diz que não vai fazer. Quem tem filho adolescente aí lembra disso, quem tem mais de um filho. Tem filho que a carinha dele é uma carinha de santo, ele já nasceu religioso. Esse é o mais perigoso. Você tem que ficar de olho, observando, para ver se aquilo vai redundar em prática, né? E tem filho que explode, fala as coisas na hora, mas ele tem um coração, apesar desse temperamento superficial, né, explosivo, que ele tem que tratar, sem dúvida, né? Mas ele tem um coração obediente. Aí Jesus fala desse segundo filho, que disse que não ia fazer, mas fez. E ele pergunta, quem deles obedeceu ao pai? Então, a prática ela tem mais a ver com o ato, com o resultado, do que com o saber e com o parecer. A gente tem que bater muito forte nisso, porque casa digna também é um lugar informal, onde o que interessa é isso, é a prática, é o resultado, né? Isso, verdade. Vocês falaram sobre algumas práticas, né, de vocês, você falou da questão da decisão que vocês tomaram de começar a caminhar, fazer, exercitar e tal. Tem algumas práticas, vocês poderiam citar assim, algumas práticas que vocês consideram, né,
consideram mais relevantes para o fortalecimento das famílias? Sim. Quer falar alguma? Ai, eu vou confessar uma coisa. O povo ali, ó, eu me distraio. Acabei de ler o Ricardo ali, a Shell, a Ana tá aí. Então, ai, a minha sobrinha Bruna, beijo. E quem eu não mandar beijo, beijo também. Porque Eu vou não dá ficar tempo. com a mão aqui na frente dos comentários. E vocês me distraem. Mas me perdoe, eu até tentando me distrair, mas eu dei uma Ele distraidinha. quer saber quais são as práticas que a gente indicaria aos casais. No livro que nós escrevemos, Sim. tem várias práticas. A gente vai tentar não reprisar práticas que tem aqui no livro, para você ler o livro, mas não é para vender o livro não, tá? É porque tem um contexto em que essas práticas aqui se estabelecem, que a gente acha bom que você veja, né? Agora, a gente foi descobrindo outras coisas depois que escrevemos o livro, inclusive. Sim. Uma delas que eu vou citar antes que a Miriam diga uma que ela, inclusive, descobriu, assim, teve aquele forte insight, eu acho que uma coisa que corrobora muito esse livro aqui, que é fundamental para essa live, é que os casais, eles ficavam juntos, eles têm tempo juntos. E a gente acha que isso é tão essencial, que o casal possa ter tempo junto, e a gente se surpreende quando um casal, quando está aflito com problemas, ele pode não entender que essa é a primeira coisa que vai resolver qualquer problema que ele tiver como casal. Aliás, quase tudo na família, quase tudo nos relacionamentos, vocês que nos ouvem são solteiros, vocês que lidam com pessoas, são profissionais de serviço essencial, têm que cuidar dos outros. Quando a gente não consegue fazer mais nada, estar junto já é grande coisa. A Miriam passou por mais de um luto recentemente. Olha, é um sofrimento você ver quem você ama passar por um luto, porque o processo de luto, gente, ele não é um processo que pessoas de fora conseguem ajudar. A pessoa tem que elaborar aquele luto. É um sistema psíquico divino da elaboração do luto que Deus implantou na pessoa, ter aquelas superações, né? Isso aí não é sem lágrima, vai ter lágrimas, né? Enquanto eu vi a Miriam passando pelo luto, ela perdeu a irmã dela, perdeu a madrinha, isso numa sucessão de semanas, né? E outras pessoas também, né? Enquanto isso acontecia, eu pensei, meu Deus, o que eu consigo fazer? Não sei nem o que falar. Mas você pode ficar junto faz muita diferença, estar junto, permanecer junto do outro à disposição, sair para caminhar mesmo quieto, se não tem o que falar, sentar-se num cômodo, sem ligar a TV e permanecer junto, já é uma grande coisa, uma grande prática, permanecer junto com tempo de qualidade. A outra que a Miriam gosta muito de falar, você quer falar sobre essa? Eu acho tão bom. Tempo juntos ou cuidado? Acho que cuidado. Né? Cuidado. Tempo juntos é importante, se der tempo a gente fala, mas a questão de um cuidar do outro e de cuidado é muito importante. E a gente... eu posso começar falando sobre como Deus me usa para cuidar de mim mesma. A gente entende que a questão do cuidado o outro seria o alvo, mas você não cuida do outro se você não estiver bem. Né? Você não consegue, você vai fazer de forma artificial, né? Vai fazer as coisas superficiais ali, mas cuidar de verdade, se você não tiver bem cuidado, você não consegue cuidar do outro. Então, e a Bíblia fala isso, né? Amar o outro como a si mesmo. Então, às vezes a gente até se perde um pouco, eu vou me amar, eu vou ser egoísta, eu vou fazer para mim, eu vou ser egocêntrico. Isso não é uma verdade, né? É um desequilíbrio, eu diria assim. Porque o equilíbrio é você cuidar de você sim, é você amar você sim. E nesse contexto você se abrir para o outro. Então, e Deus, né? Em nossas orações, e à medida que a gente se abrir para isso, Ele vai nos orientar a cuidar de nós mesmos. Então, assim, o que você precisa? A questão do autoconhecimento é muito importante, né? Você saber o que você gosta, o que você precisa, quais as suas necessidades iniciais, é muito importante. E eu até acho, assim, que o autoconhecimento é uma coisa que eu entendi, você vai chegando pertinho de Deus, você vai se conhecendo mais. Porque Ele te criou, né? Ele é o seu Criador. Você conhece a Deus e você se conhece. E é muito bom externar isso, né? Você está se conhecendo e está se externando. Então, e você está verbalizando isso e se entendendo.
Acho que é isso. É questão do autoconhecimento, questão de cuidar do outro a partir de você ser bem cuidado. É uma prática muito importante, tem muito para se falar sobre isso, né? Mas é um início. Se você Eu pensar em termos... achei, Pois não, Gleima? eu achei, Miriam, importante você falar do autocuidado, até porque é um ensino de Cristo, é um ensino de Jesus e a gente passa de largo, né? Quando ele diz que um dos mandamentos é que amemos ao próximo como a nós mesmos. Muitas vezes a gente replica só essa parte de amar ao próximo. Mas se a gente não entende, não sabe como é amar a si mesmo, e não é esse amor que a gente ouve tanto falar aí no sentido, valorize-se, você vale mais, não é nesse sentido, mas um amor que sabe dar limites a si, que sabe se colocar no eixo novamente, esse tipo de amor. Quando você sabe limpar a trave do seu olho, então você vai ter mais cuidado e vai demonstrar amor em fazer pelo próximo, né? Então eu achei isso super interessante. E outra coisa, Zaf, eu queria que vocês ampliassem as dicas para a família, porque aqui a gente está com um público bem variado, inclusive pessoas que não têm cônjuges. Então a gente não queria que ninguém ficasse de fora, nem achasse que só vale a pena se a casa tiver marido, esposa, enfim. Então a gente queria que ampliasse também, tá? Tá. A gente acredita, inclusive, que a família e a comunidade que a gente vive de amizade, de comunhão, elas são caracterizadas por isso, pelo cuidado. Então você está certa, porque o cuidado não é algo só que o casal precisa ter um com o outro. Inclusive, antes disso, a gente falava sobre como o Simar é cuidadoso com a Gleima. Sim. Foi a nossa conversa aqui, né? E a Miriam lembrou também, sem que eu falasse com ela, como a mãe dela gosta do Simar. O Simar, para a mãe da Miriam, é o homem perfeito. Ela concorre com a Gleima. Ainda bem que a avó tem 82. Se tivesse 52, a Gleima tirava o Simar da tela agora. E aí a gente ficou pensando, por que a avó tem essa paixão platônica pelo Simar? A avó faz a leitura do cuidado, porque aí a você que nos ouve e você não é casado, né? O cuidado é a marca principal da amizade, da vida em família, da vida em comunhão. Eu e a Miriam defendemos... Tem a ver com interesse real, né? Interesse pelo outro, pelo bem dele. Bom, isso é amor, sem dúvida, né? Agora é um amor de atitude, não só de fala, né? Você está lá quando a pessoa precisa. A gente lembrou aqui, que a gente pensou, o Simar é uma pessoa discreta. Você está vendo ele na tela, ele deve estar vencendo e rompendo inúmeros grilhões, assim, para aparecer. Aí, enquanto eu e a Miriam comentávamos sobre o Simar, a gente pensou assim, só que tem um detalhe sobre o Simar. Estou autenticando um dom seu, tá? Você precisa do Simar, ele está lá. Eu fiz uma viagem para a Bahia com um doblô em 2012. O doblô era de 2003. Quem tem juízo não faz isso, porque o doblô é um ótimo xaxim, jardineira, não carro. Ele não foi feito para isso aí. Foi feito para você parar ele num lugar, nunca dirigir e colocar planta. Quando eu cheguei lá na Bahia, lá em Siribim, uma praia linda, o carro quebrou, aí eu quero dar esse exemplo de quem cuida. Quando você precisa, ele está lá. Onde é que estava o Simar? Debaixo do carro arrumando. A avó precisou subir uma duna, lá levamos uma senhora de 70 anos, meu Deus, numa duna para chegar numa prainha lá, o Simar estava lá. Então essa presença constante, cuidadora, que você pode aplicar não apenas ao casamento, você pode aplicar à família, à vida da igreja. Aliás, eu me pergunto se é igreja quando não tem. Não vai ser. Como não é família propriamente, quando não tem. É igreja. Eu e a Miriam defendemos, por exemplo, o dia da família na escola, sem medo nenhum. Porque a gente pensa o seguinte, as pessoas pensam um monte de coisa sobre isso, o dia da família é uma estratégia, né? Isso é tudo besteira. Se você trabalha na escola, em especial na escola pública, você vai saber que grande parte das famílias são formadas por avós que cuidam dos seus netos, só elas. São formadas por mães solo, aquela mãe que cuida do filho ou da filha
sozinha por tios, tias. É um contingente grande. A maioria deles evangélico, cristão, sabe? Sim. Eu fui para a escola pública nos anos 70, minha avó que cuidava de mim. Você tem que imaginar o meu suplício, dia dos pais e dia das mães. Todo mundo ganhar uma flor e eu não ter para quem entregar a flor. Ou ter aquela flor assim, não, para quem que você dá? Dá para sua avó mesmo. Então o dia da família só significa quem cuida é família. Até o contrário pode ser dito. Quem não cuida? Quem não cuida é família biológica, sem dúvida, mas ele não está cumprindo aquele papel de cuidado como deveria. Então, o cuidado é essencial, preocupar-se com o bem-estar do outro. E como a Miriam falou, você não consegue dar conta disso se você não estiver bem. O cuidador precisa cuidar de si. A gente mexe com grandes estereótipos na mente, onde o cristão ele deve ser abnegado, sem dúvida, mas ele também é alguém que descuida de si, não é? Ele não se preocupa consigo mesmo, ele é sempre o último, ele se tiver a comida, ele fica sem comer para dar para o outro, né? Se faz uma leitura do cristão como alguém que não está cuidando de si, só que quem não cuida dele mesmo, ele não vai ter como cuidar do outro. Henry Nouwen, o sacerdote católico, percebeu isso muito bem, né? E ele tem uma frase, que é uma frase que não pode ser retirada do contexto, onde ele fala, ponha limites ao seu amor. Eu sempre li isso e falei, como é que alguém pode dizer isso? O amor do cristão não tem que ser infinito e generoso? Aí eu pensei, não, do cristão não, o de Deus é. Agora, você é uma pessoa que tem limites, você vai amar com o amor de Deus, com a graça de Deus, mas se você não tem momentos de refrigério, descanso, de sentir-se amado por Deus, totalmente amado por Ele de forma incondicional, essas são experiências poderosas que nos capacitam a amar o outro. A gente tende a transferir ao outro essa nossa relação não resolvida com Deus e com as pessoas que não cuidaram da gente no passado, né? As pessoas que são rancorosas com os outros, às vezes também vivem uma relação onde elas imaginam Deus com o rancor delas, né? Então nós precisamos tratar dessa relação primeira, que é a nossa relação com Deus. Isso é indispensável para a gente se tornar pessoas que abençoam o nosso cônjuge, nossos familiares, nossos amigos. Isso vale para todo mundo, é uma prática que pode ser estendida a todas as pessoas, todos os cristãos. Zaf, eu acho que isso tem a ver com aquilo que Jesus falou de amar o próximo como a si mesmo, né? A questão de você ter empatia pelo outro, pelo próximo. Sim. Você se sentir no lugar do outro. E aí você se doar. Sim. Eu acho que é isso, sim. O próprio Deus coloca em nosso coração, né? Eu acho também que o amor, me desculpe, Gleima, eu vou terminar o pensamento. O amor também é um rompimento que você faz da teoria para praticar algo. Que as exortações bíblicas sobre o amor, elas são muito imperiosas, né? Elas são categóricas, é o melhor termo, para dizer que o amor não pode ser de boca, não pode ser de... O amor não é um construto filosófico. Você não consegue falar sobre o amor se você não praticar. Ou se fizer isso, vai ficar nítido, né? Porque o amor ele é um desafio constante para praticar uma virtude, todo dia. Todo dia. Quando você... E não é elegante. Eu tenho muitos ataques de mau humor, principalmente de manhã. Então, levanto de manhã, a Miriam acordava de manhã, ela entrava na escola às 7, levantava às vezes 4h30 da manhã. Tinha dia que ela levantava 4h15 da manhã, porque ela queria lavar o cabelo. Aí eu acordava com aquele perfume de shampoo. Eu detesto as manhãs, porque eu levanto pensando assim, meu Deus, por que o mundo continua aqui? Você gosta mais um pouco. Por que Jesus já não voltou e passou a régua nessa história? De manhã o meu humor está assim. A Mia levanta de manhã, parece a Clara de Francisco de Assis. Ela levanta cantando, Irmão Sol, Irmão Lua. Ela levanta toda animada. Parece a noviça rebelde, né? Ela levanta desse jeito, né? O dia é radiante. Então, eu tomei um ato de amor, depois de muita encrenca, de azedar muito a família, que era ficar quieto até o mau humor passar. Gente, às vezes levava 2 horas, eu quieto no carro.
E eles ainda ficavam assim, papai está quieto porque está mal-humorado. Você tem que imaginar como eu fervia com esse comentário. Então, amar o amor é um desafio para a prática e não é uma coisa elegante, uma coisa do imaginário, não é uma coisa que tem a ver com o dia a dia. Glema, eu te interrompi, o que você ia dizer? Não, é que eu estou controlando o horário e a gente tem aqui ainda 10 minutos, né? Para poder fazer alguma coisa. Isso acontece muito comigo quando eu estou com sono, viu? Eu fico meio irritado. Perigoso. Ó, tem alguém do meu lado que tá falando. Mas com sono eu também, viu? À noite o sono começa a chegar, eu também não sou a mesma. Alguém do meu lado, uma voz do meu lado falou aqui, meio não. Mas é alguém do lado que não está aparecendo. Ah, é? Eu bem imagino. Quando vocês escreveram o livro, vocês selecionaram práticas, entrevistaram casais e selecionaram essas práticas. Vocês conseguiram ver, primeiro, todos os casais eram cristãos e segundo, vocês conseguiram ver, mesmo naqueles que não eram, se teve essas práticas associadas a princípios bíblicos? Bom, todos eram cristãos. São vivos. Não fizemos nenhum esforço para isso, para que fossem todos cristãos, porque a gente acreditava que a gente deveria fazer um livro que fosse lido por qualquer pessoa em qualquer lugar. A ideia do editor, que é Harold Walker, o perfil do livro que ele vira e falou, um livro que possa ser comprado numa livraria de aeroporto, por alguém em trânsito. Isso para a gente, a linguagem não era difícil, porque a gente é bem-humorado por natureza. Então a gente escreveu desse jeito, contando histórias também. O livro não é uma defesa de um argumento, a defesa da família ou do casamento. A gente queria que os casais comprassem o livro, lessem as histórias e as histórias fundassem neles os princípios, o que eu acho que é o que Jesus faz com as parábolas e a nós, na nossa proporção bem pequenininha, queríamos fazer contando as histórias. Os casais, então, são cristãos porque a entrevista exigia também um nível de intimidade, de pessoalidade, que a gente não conheceu, não lembrou de nenhum casal, né, amor? Que não fosse cristão, que nos permitisse aquela abordagem, né? Mas a gente acha que existem, sim, casais não cristãos que têm princípios que estão no livro. Eles não sabem, mas são princípios bíblicos que eles estão colocando lá. É que alguns já são falecidos. Né? Que alguns desses casais já são até falecidos, mas a gente lembrou. São casais que eles nunca foram pessoas nascidas de novo, mas eles foram pessoas que eles cuidavam um do outro, eram fiéis, leais em seus relacionamentos conjugais. E vocês que nos ouvem vão lembrar de gente assim. É óbvio, a pessoa que é cristã, ela consegue mais alimento para se manter nutritivamente saudável na prática das virtudes. As pessoas não cristãs nem sempre têm isso, mas elas vão lembrar, às vezes, de um pai, um avô católico que falou sobre um fundamento e elas estão praticando mesmo sem perceber. Então tem sim. Sim. Zaf, eu acho que a questão do tempo, né? Aí o pessoal está falando duas possibilidades. Tá. Você está vendo? Da gente voltar, cair, a gente volta hoje mesmo. E eu pensei aqui uma outra possibilidade, que era a gente fazer a Prática Vale Mais parte 2 no próximo final de semana. Isso fica a critério de vocês, porque eu não sei como é que está o tempo de vocês. Nós chegamos aqui, tá? 108, 109 pessoas, e a ideia é que o livro fosse sorteado com 200. E tem muita gente pedindo, sorteia o livro Zaf, sorteia o livro Zaf. Então também a decisão é sua. Mas o que você falar, a gente faz, tá? Eu acho que se fizesse a Prática Vale Mais 2, daria mais tempo da gente divulgar também com outras pessoas, né? E não fica muito cansativo para quem já entrou há 1 hora, né? Porque o pessoal que já entrou vai precisar sair, eventualmente. Se a gente fizesse a segunda, a gente ia estar melhor. Os queridos, e aí a gente mantém a meta para a próxima live, atingir os 200 na próxima.
para o sorteio? Eu estou pensando aqui, o que você acha, bem? Será que a gente vai ser muquirana? Ainda Então, mais o meu nome. sortear hoje. O que você acha, bem? Vamos sortear um hoje. Eu acho que sortear hoje era uma boa ideia, porque a gente nunca fez isso. Eu falei de sortear, porque eu sou assim, eu sou criativo, gente. Aí depois Gleime e Simar tiveram que correr atrás de como faz um sorteio pelo Instagram. E fizeram? Aí, eles descobriram o aplicativo. Gracinha. Então, o que eu queria sugerir é, se o aplicativo funcionar, aí o sorteio está valendo, porque a gente nunca usou essa ferramenta, a gente não tem muita certeza se vai dar certo. Mas se ele der certo, aí o casal que for sorteado vai ganhar o livro As Melhores Práticas, autografado. Esse autógrafo mais R$1.000 vale R$1.000, tá? E eu e a Miriam assinamos. Eu acho que é um incentivo para o povo voltar a guardar, tu não acha, não? Sim. Eu acho que é também, se vocês não me julgarem, como se fala? Fazer outra. Muito mão fechada, né? E agora? A gente vai ter que decidir no ar aqui. O que a gente faz? Manda um sinal aí, Gleima. A gente deixa agora ou depois? Eu pensei o seguinte, fazer um sorteio nessa, a gente está com 110 aí. 110 pessoas, a gente faz o sorteio. Eu acredito que todos devem ter feito o comentário lá na postagem que a gente fez, né? Deve ter indicado lá 2 amigos. Então a gente faz, já está tudo a postos aqui, viu? O programa, a assistente está aqui do meu lado. E aí a gente pode fazer o sorteio desse livro e colocar outro na próxima. Eu topo, mas o outro só se bater 200. Isso. O outro aí só com 200. Então meus livros vão acabar. Fica na brincadeira. E a turma que está na live... de pai é essa? E a turma que está na live aí a gente vai fazer uma nova postagem para ir indicando, fazer novamente a indicação dos amigos, curtir a sua página lá no Instagram, a da Casa Dignas também. E aí, durante a semana, a gente vai fazendo essa abordagem aí para domingo. Então, vamos fazer o seguinte para melhorar. Vamos sortear esse livro aqui hoje e para a semana que vem, se bater 200, eu sorteio e a pessoa ganha os 2. As Melhores Práticas e também o Magistério e a Felicidade, que eu não autografo, porque se a pessoa quiser dar de presente para um professor, ela conversa comigo. Então vamos embora? Vamos sortear o livro de hoje antes de cair a live? Vamos lá, vai ali. Assistente. Vai levar? Vamos ver se a gente... Leva lá para ver. É ao vivo, viu? A Gráfica Sião está dizendo, manda para Sião. Ô Gráfica Sião, meu próximo livro aí, vou fazer um orçamento com vocês. Vamos imprimir o livro, bem, a R$3 o volume, você vai ver. Nossa, vamos. Pra eles. A Gráfica Sião vai. Quem que é a Gráfica Sião? É o Heriberto? É o Adilson. Adilson. Rufem os tambores. Realizar sorteio, acho que tá dando para ver aí, né? Que delícia ver vocês todos aí, viu? Vontade de falar, de dar um abraço em cada um. Liz Marília, acabou de entrar. Ivani, beijo, você tá aí desde o começo, não deu Quem tempo. quiser comprar o livro, pode comprar na Impacto. Andressa. Tivemos 76 comentários. 76 comentários. O nosso nome, o de Eliasaf. Que ganha. Conseguem ver direitinho? Conseguem ver, Zaf? Eu tô vendo aí. Tem nominhos Toca, que eu não sei. toca o bar. Karine, eu lembro Pronto, da sortear. Sortear. Maiara X Lucas. Maiara X Lucas. Aí, Maiara, ganhou o livro, mano. Aqui, ó. Já pode conversar comigo no privado para ver se eu autografo para você ou outra pessoa, tá? Beijos, Maiara. Acho que ela já fica. Pronto. Mais um detalhe, gente. Joelma, Oi. beijão. Quem quiser detalhes sobre o livro, eu coloquei na bio. Eu coloquei lá na bio. Lívia. Ô, amor. Perdão. Coloquei na bio o link da editora e também alguns vídeos que nós colocamos no YouTube agora. Aí dá uma olhadinha na bio, copia o link lá, não sei se eu fiz direito, mas você pode assistir um vídeo que fizemos de 15, 20 minutos, tá muito bem feitinho, né? Sim. O pessoal do grupo que nos ajudou a preparar. Tá muito Para bom. terminar, a gente ainda vai iniciar essa semana uma série para mulheres e a Miriam vai estar com a gente no dia 16. Então a gente vai anunciar
depois. Obrigada. Foi muito bom. Obrigado, gente. Até semana Para a família Pontelo. Um beijo aqui para a família da Jaque, que está pedindo.